Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. John Garrett é um engenheiro estrutural comum, daqueles que vivem no automático, tentando equilibrar trabalho, casamento em crise e a relação com o filho pequeno, Nathan. Nada de herói, nada de escolhido, só um cara normal tentando consertar a própria vida. Enquanto isso, a mídia começa a falar sobre um cometa chamado Clark, que deve passar perto da Terra e criar um espetáculo lindo no céu. Algo para assistir com a família, tirar fotos e postar nas redes sociais. Mas o que era para ser um show vira pesadelo muito rápido. Fragmentos do cometa começam a cair na Terra, destruindo cidades inteiras em segundos. Não é um impacto só, não é um evento isolado, é uma sequência de fragmentos gigantescos, cada um capaz de apagar regiões inteiras do mapa. E aí, o filme muda de tom completamente. O que era curiosidade vira pânico, o que era rotina vira sobrevivência. A história começa de um jeito quase enganoso. Tudo parece normal demais para um filme de fim do mundo. John Garrett está vivendo aquela fase estranha da vida em que nada desmoronou de vez, mas também nada está realmente no lugar. O casamento com Allison está frio, cheio de silêncios e pequenas tensões que ninguém quer encarar de frente. O filho, Nathan, é o ponto de equilíbrio daquela família, a razão para ainda tentarem manter alguma aparência de normalidade. John trabalha como engenheiro estrutural, é um cara comum, desses que passam despercebidos na multidão. Nada nele indica que em poucas horas ele estaria lutando pela sobrevivência da própria família. Enquanto isso, o mundo inteiro começa a comentar sobre o cometa Clark. A mídia trata o fenômeno como um espetáculo raro, bonito, quase romântico. Astrônomos aparecem sorrindo na TV, dizendo que vai ser um evento histórico, algo para observar no quintal de casa, com crianças apontando para o céu. Ninguém fala em perigo real. Pelo contrário, tudo é apresentado como algo seguro, controlado, previsível. E isso é importante porque cria exatamente o contraste que o filme quer. O desastre não chega gritando, ele chega sorrindo. No meio dessa normalidade frágil, John recebe uma mensagem estranha no celular. Um alerta do governo dizendo que ele foi selecionado para participar de um programa de evacuação de emergência. No começo, ele mesmo não entende o que aquilo significa. Parece golpe, parece engano, parece coisa automática. Só que a mensagem vem com instruções específicas, nomes, horários e um ponto de encontro. Aos poucos, a sensação de que aquilo é sério começa a pesar. E então, sem aviso dramático, sem contagem regressiva, o mundo muda. Um fragmento do cometa atinge uma cidade. Não é perto deles, não é algo que eles veem ao vivo, mas a notícia chega rápido, acompanhada de imagens de destruição total. Prédios virando poeira, pessoas desaparecendo em segundos. É nesse momento que a ficha começa a cair. Aquilo não era um show no céu. Aquilo é extinção em parcelas. O clima muda completamente. As ruas ficam tensas, as pessoas começam a se aglomerar, os noticiários entram em estado de emergência. John percebe que aquela mensagem não era um convite, era uma chance, talvez a única. Ele tenta explicar para Allison, que inicialmente reage com desconfiança e medo. Não é fácil aceitar que o mundo pode acabar em questão de dias, talvez horas. Mas quando novos fragmentos caem, fica impossível negar. A ida até o ponto de evacuação já mostra o quanto a sociedade começa a rachar. Pessoas desesperadas, trânsito caótico, gritos, discussões, olhares de ódio. Não existe mais paciência, não existe mais depois a gente resolve. Todo mundo sente que algo está acabando, mesmo que não saiba exatamente o que. No aeroporto militar, a situação é ainda pior. Soldados armados, famílias sendo separadas, listas sendo conferidas com frieza burocrática. Não há explicações detalhadas, não há empatia, apenas ordens. É ali que o filme revela sua face mais cruel logo de cara. Nem todos foram escolhidos. A seleção não é aleatória, nem justa. Ela leva em conta fatores genéticos, condições médicas, utilidade futura. Quando descobrem que Nathan tem diabetes, tudo desmorona.
Em segundos, a família que já estava frágil é destruída à força. John tenta argumentar, implora, grita, mas não há espaço para a humanidade naquele sistema. Nathan é arrancado dos braços do pai, Ellison entra em pânico e a confusão explode. Pessoas começam a avançar, a segurança reage com violência e o que era um plano de evacuação vira um cenário de guerra. Esse momento define o tom do filme. Não existe mais esperança organizada. O governo não é um salvador. Ele escolhe quem vive e quem fica para trás. John consegue fugir com o filho em meio ao caos, enquanto Ellison é separada deles. Não há despedida, não há promessa de reencontro, apenas o medo cru de talvez nunca mais se verem. A partir do momento em que John foge do aeroporto com Nathan, o filme muda de escala. Já não é mais sobre avisos na TV ou explosões distantes, agora é sobrevivência crua, na estrada, sem plano B. John está ferido, confuso, carregando um filho doente e a culpa esmagadora de ter deixado Ellison para trás. Ele não sabe se ela está viva, não sabe se vai reencontrá-la, mas precisa continuar andando. Parar significa morrer. As estradas estão tomadas por carros abandonados, pessoas caminhando sem rumo, sirenes ao longe e o céu cada vez mais ameaçador. O mundo não acabou de uma vez, ele está se desfazendo aos pedaços, e isso talvez seja ainda pior. Cada nova notícia traz mais cidades destruídas, mais mortes, mais pânico. A sensação é de que ninguém está no controle. Nathan começa a sentir os efeitos da falta de insulina, e isso transforma a jornada em uma corrida contra o tempo. John precisa de ajuda, mas confiar em alguém virou um risco. Ainda assim, em meio ao caos, surgem pequenos lampejos de humanidade. Um casal idoso oferece abrigo temporário, comida, um pouco de descanso. Por alguns minutos, parece que ainda existe um mundo normal lá fora. Mas essa ilusão não dura. Quando eles descobrem que John recebeu a mensagem do governo, tudo muda. A inveja, o medo e o ressentimento falam mais alto. Aquela gentileza inicial se transforma em ameaça. A ideia de, se você foi escolhido, então eu também mereço ir, começa a dominar. Enquanto isso, Ellison enfrenta sua própria versão do inferno. Sozinha, ferida e sem saber para onde ir, ela precisa cruzar um país em colapso absoluto. Ela vê cidades sendo evacuadas às pressas, supermercados saqueados, pessoas se atacando por combustível e comida. Em um dos momentos mais tensos do filme, Ellison quase perde a vida ao cruzar o caminho de pessoas que já não enxergam mais ninguém como ser humano, apenas como obstáculo. O filme faz questão de não romantizar nada. Não há trilha épica, não há discursos inspiradores, só silêncio, choro contido e o barulho distante da destruição. Cada decisão é pesada. John precisa escolher entre confiar ou fugir, entre ajudar ou proteger apenas o filho, e quase sempre, qualquer escolha vem acompanhada de consequências terríveis. Quando um novo fragmento do cometa atinge a Terra, a escala da destruição fica impossível de ignorar. O impacto é tão grande que muda o clima, provoca terremotos e apaga regiões inteiras do mapa. O céu deixa de ser apenas ameaçador e se torna um lembrete constante de que o tempo está acabando. O plano do governo começa a falhar, aviões não chegam, rotas são interrompidas e a ideia de refúgio seguro começa a parecer cada vez mais distante. John é traído, roubado e deixado para morrer por pessoas que, minutos antes, pareciam dispostas a ajudar. Ele perde quase tudo: documentos, transporte, esperança, mas não perde o essencial. O amor pelo filho vira combustível para continuar. Mesmo exausto, ferido e sem garantias, ele se levanta mais uma vez. John e Nathan seguem em frente quase por pura força de vontade. O corpo de John está no limite, a mente exausta, mas ele não pode parar. Cada quilômetro vencido é uma pequena vitória contra o inevitável. Quando eles conseguem recuperar a insulina de Nathan, não é um momento de comemoração, é um suspiro rápido antes de continuar correndo. Não há tempo para alívio. Ellison, por outro lado, vive talvez os momentos mais cruéis de toda a história. Ferida, sozinha e cercada pelo colapso total, ela precisa enfrentar pessoas que já perderam completamente a noção de certo e errado.
Em um dos trechos mais angustiantes do filme, ela é atacada e quase perde a vida. Não existe heroísmo ali, só sobrevivência no nível mais básico. Cada passo que ela dá é uma vitória contra o medo e a dor. Quando os caminhos da família finalmente voltam a se cruzar, o reencontro não vem acompanhado de música emocionante ou discursos grandiosos. Ele acontece do jeito que tudo nesse filme acontece, no meio do caos, do barulho distante de explosões e da certeza de que aquilo pode ser o último abraço. Eles não comemoram, eles se seguram, porque agora sabem que podem se perder de novo a qualquer segundo. A corrida final até o refúgio é desesperadora. O abrigo não é um lugar bonito, nem confortável. É um complexo frio, militar, subterrâneo, feito para resistir, não para acolher. E mesmo ali, às portas da salvação, o filme deixa claro que nada está garantido. Pessoas ficam para trás, portões se fecham, escolhas são feitas sem espaço para arrependimento. Quando os últimos fragmentos do cometa atingem a Terra, o mundo acaba de verdade. Não sobra nada do que conhecíamos. O impacto gera ondas de choques gigantescas, terremotos, tsunamis e uma escuridão total. O planeta é literalmente reiniciado à força. Dentro do refúgio, o silêncio é absoluto. Não há comemoração, só espera. O tempo passa de forma indefinida. Ninguém sabe quanto tempo ficou ali embaixo. Dias, meses, anos? O filme não se preocupa em responder isso. O foco não é o tempo, é o peso emocional de saber que tudo foi perdido. Casas, cidades, memórias, histórias inteiras desapareceram. Quando finalmente as portas se abrem, o mundo é outro. Não há cidades, não há sinais da antiga civilização. Só terra, água e silêncio. É o fim e, ao mesmo tempo, um começo. As pessoas saem do abrigo com passos cuidadosos, como quem pisa em um planeta desconhecido. John observa o filho, Allison ao seu lado, e entende que sobreviver não significa vencer. Significa carregar as cicatrizes, as perdas e a responsabilidade de reconstruir algo melhor do que o que foi destruído. Não há promessa de facilidade, nem de felicidade imediata. Apenas a chance de recomeçar. John Garrity é um engenheiro estrutural comum, daqueles que vivem no automático, tentando equilibrar trabalho, casamento em crise e a relação com o filho pequeno, Nathan. Nada de herói, nada de escolhido, só um cara normal tentando consertar a própria vida. Enquanto isso, a mídia começa a falar sobre um cometa chamado Clark, que deve passar perto da Terra e criar um espetáculo lindo no céu. Algo para assistir com a família, tirar fotos e postar nas redes sociais. Mas o que era para ser um show vira pesadelo muito rápido. Fragmentos do cometa começam a cair na Terra, destruindo cidades inteiras em segundos. Não é um impacto só, não é um evento isolado, é uma sequência de fragmentos gigantescos, cada um capaz de apagar regiões inteiras do mapa. E aí, o filme muda de tom completamente. O que era curiosidade vira pânico, o que era rotina vira sobrevivência. A história começa de um jeito quase enganoso. Tudo parece normal demais para um filme de fim do mundo. John Garrity está vivendo aquela fase estranha da vida em que nada desmoronou de vez, mas também nada está realmente no lugar. O casamento com Allison está frio, cheio de silêncios e pequenas tensões que ninguém quer encarar de frente. O filho, Nathan, é o ponto de equilíbrio daquela família, a razão para ainda tentarem manter alguma aparência de normalidade. John trabalha como engenheiro estrutural, é um cara comum, desses que passam despercebidos na multidão. Nada nele indica que em poucas horas ele estaria lutando pela sobrevivência da própria família. Enquanto isso, o mundo inteiro começa a comentar sobre o cometa Clark. A mídia trata o fenômeno como um espetáculo raro, bonito, quase romântico. Astrônomos aparecem sorrindo na TV, dizendo que vai ser um evento histórico, algo para observar no quintal de casa, com crianças apontando para o céu. Ninguém fala em perigo real. Pelo contrário, tudo é apresentado como algo seguro, controlado, previsível. E isso é importante porque cria exatamente o contraste que o filme quer. O desastre não chega gritando, ele chega sorrindo. No meio dessa normalidade frágil, John recebe uma mensagem estranha no celular. Um alerta do governo dizendo que ele foi selecionado para participar de um programa de evacuação de emergência.
No começo, ele mesmo não entende o que aquilo significa. Parece golpe, parece engano, parece coisa automática. Só que a mensagem vem com instruções específicas, nomes, horários e um ponto de encontro. Aos poucos, a sensação de que aquilo é sério começa a pesar. E então, sem aviso dramático, sem contagem regressiva, o mundo muda. Um fragmento do cometa atinge uma cidade. Não é perto deles, não é algo que eles veem ao vivo, mas a notícia chega rápido, acompanhada de imagens de destruição total. Prédios virando poeira, pessoas desaparecendo em segundos. É nesse momento que a ficha começa a cair. Aquilo não era um show no céu. Aquilo é extinção em parcelas. O clima muda completamente. As ruas ficam tensas, as pessoas começam a se aglomerar, os noticiários entram em estado de emergência. John percebe que aquela mensagem não era um convite, era uma chance, talvez a única. Ele tenta explicar para Ellison, que inicialmente reage com desconfiança e medo. Não é fácil aceitar que o mundo pode acabar em questão de dias, talvez horas. Mas quando novos fragmentos caem, fica impossível negar. A ida até o ponto de evacuação já mostra o quanto a sociedade começa a rachar. Pessoas desesperadas, trânsito caótico, gritos, discussões, olhares de ódio. Não existe mais paciência, não existe mais depois a gente resolve. Todo mundo sente que algo está acabando, mesmo que não saiba exatamente o que. No aeroporto militar, a situação é ainda pior. Soldados armados, famílias sendo separadas, listas sendo conferidas com frieza burocrática. Não há explicações detalhadas, não há empatia, apenas ordens. É ali que o filme revela sua face mais cruel logo de cara. Nem todos foram escolhidos. A seleção não é aleatória, nem justa. Ela leva em conta fatores genéticos, condições médicas, utilidade futura. Quando descobrem que Nathan tem diabetes, tudo desmorona. Em segundos, a família que já estava frágil é destruída à força. John tenta argumentar, implora, grita, mas não há espaço para a humanidade naquele sistema. Nathan é arrancado dos braços do pai, Ellison entra em pânico e a confusão explode. Pessoas começam a avançar, a segurança reage com violência e o que era um plano de evacuação vira um cenário de guerra. Esse momento define o tom do filme. Não existe mais esperança organizada. O governo não é um salvador. Ele escolhe quem vive e quem fica para trás. John consegue fugir com o filho em meio ao caos, enquanto Ellison é separada deles. Não há despedida, não há promessa de reencontro, apenas o medo cru de talvez nunca mais se verem. A partir do momento em que John foge do aeroporto com Nathan, o filme muda de escala. Já não é mais sobre avisos na TV ou explosões distantes, agora é sobrevivência crua, na estrada, sem plano B. John está ferido, confuso, carregando um filho doente e a culpa esmagadora de ter deixado Ellison para trás. Ele não sabe se ela está viva, não sabe se vai reencontrá-la, mas precisa continuar andando. Parar significa morrer. As estradas estão tomadas por carros abandonados, pessoas caminhando sem rumo, sirenes ao longe e o céu cada vez mais ameaçador. O mundo não acabou de uma vez, ele está se desfazendo aos pedaços, e isso talvez seja ainda pior. Cada nova notícia traz mais cidades destruídas, mais mortes, mais pânico. A sensação é de que ninguém está no controle. Nathan começa a sentir os efeitos da falta de insulina, e isso transforma a jornada em uma corrida contra o tempo. John precisa de ajuda, mas confiar em alguém virou um risco. Ainda assim, em meio ao caos, surgem pequenos lampejos de humanidade. Um casal idoso oferece abrigo temporário, comida, um pouco de descanso. Por alguns minutos, parece que ainda existe um mundo normal lá fora. Mas essa ilusão não dura. Quando eles descobrem que John recebeu a mensagem do governo, tudo muda. A inveja, o medo e o ressentimento falam mais alto. Aquela gentileza inicial se transforma em ameaça. A ideia de, se você foi escolhido, então eu também mereço ir, começa a dominar. Enquanto isso, Ellison enfrenta sua própria versão do inferno. Sozinha, ferida e sem saber para onde ir, ela precisa cruzar um país em colapso absoluto.
Ela vê cidades sendo evacuadas às pressas, supermercados saqueados, pessoas se atacando por combustível e comida. Em um dos momentos mais tensos do filme, Ellison quase perde a vida ao cruzar o caminho de pessoas que já não enxergam mais ninguém como ser humano, apenas como obstáculo. O filme faz questão de não romantizar nada. Não há trilha épica, não há discursos inspiradores. Só silêncio, choro contido e o barulho distante da destruição. Cada decisão é pesada. John precisa escolher entre confiar ou fugir, entre ajudar ou proteger apenas o filho, e quase sempre, qualquer escolha vem acompanhada de consequências terríveis. Quando um novo fragmento do cometa atinge a Terra, a escala da destruição fica impossível de ignorar. O impacto é tão grande que muda o clima, provoca terremotos e apaga regiões inteiras do mapa. O céu deixa de ser apenas ameaçador e se torna um lembrete constante de que o tempo está acabando. O plano do governo começa a falhar, aviões não chegam, rotas são interrompidas e a ideia de refúgio seguro começa a aparecer cada vez mais distante. John é traído, roubado e deixado para morrer por pessoas que, minutos antes, pareciam dispostas a ajudar. Ele perde quase tudo: documentos, transporte, esperança. Mas não perde o essencial. O amor pelo filho vira combustível para continuar. Mesmo exausto, ferido e sem garantias, ele se levanta mais uma vez. John e Nathan seguem em frente quase por pura força de vontade. O corpo de John está no limite, a mente exausta, mas ele não pode parar. Cada quilômetro vencido é uma pequena vitória contra o inevitável. Quando eles conseguem recuperar a insulina de Nathan, não é um momento de comemoração, é um suspiro rápido antes de continuar correndo. Não há tempo para alívio. Ellison, por outro lado, vive talvez os momentos mais cruéis de toda a história. Ferida, sozinha e cercada pelo colapso total, ela precisa enfrentar pessoas que já perderam completamente a noção de certo e errado. Em um dos trechos mais angustiantes do filme, ela é atacada e quase perde a vida. Não existe heroísmo ali, só sobrevivência no nível mais básico. Cada passo que ela dá é uma vitória contra o medo e a dor. Quando os caminhos da família finalmente voltam a se cruzar, o reencontro não vem acompanhado de música emocionante ou discursos grandiosos. Ele acontece do jeito que tudo nesse filme acontece, no meio do caos, do barulho distante de explosões e da certeza de que aquilo pode ser o último abraço. Eles não comemoram, eles se seguram, porque agora sabem que podem se perder de novo a qualquer segundo. A corrida final até o refúgio é desesperadora. O abrigo não é um lugar bonito, nem confortável. É um complexo frio, militar, subterrâneo, feito para resistir, não para acolher. E mesmo ali, às portas da salvação, o filme deixa claro que nada está garantido. Pessoas ficam para trás, portões se fecham, escolhas são feitas sem espaço para arrependimento. Quando os últimos fragmentos do cometa atingem a Terra, o mundo acaba de verdade. Não sobra nada do que conhecíamos. O impacto gera ondas de choques gigantescas, terremotos, tsunamis e uma escuridão total. O planeta é literalmente reiniciado à força. Dentro do refúgio, o silêncio é absoluto. Não há comemoração, só espera. O tempo passa de forma indefinida. Ninguém sabe quanto tempo ficou ali embaixo. Dias, meses, anos? O filme não se preocupa em responder isso. O foco não é o tempo. É o peso emocional de saber que tudo foi perdido. Casas, cidades, memórias, histórias inteiras desapareceram. Quando finalmente as portas se abrem, o mundo é outro. Não há cidades, não há sinais da antiga civilização. Só terra, água e silêncio. É o fim e, ao mesmo tempo, um começo. As pessoas saem do abrigo com passos cuidadosos, como quem pisa em um planeta desconhecido. John observa o filho, Ellison ao seu lado, e entende que sobreviver não significa vencer. Significa carregar as cicatrizes, as perdas e a responsabilidade de reconstruir algo melhor do que o que foi destruído. Não há promessa de facilidade, nem de felicidade imediata. Apenas a chance de recomeçar. John Garrett é um engenheiro estrutural comum, daqueles que vivem no automático, tentando equilibrar trabalho, casamento em crise e a relação com o filho pequeno, Nathan. Nada de herói, nada de escolhido,
Só um cara normal tentando consertar a própria vida. Enquanto isso, a mídia começa a falar sobre um cometa chamado Clark, que deve passar perto da Terra e criar um espetáculo lindo no céu. Algo para assistir com a família, tirar fotos e postar nas redes sociais. Mas o que era para ser um show vira pesadelo muito rápido. Fragmentos do cometa começam a cair na Terra, destruindo cidades inteiras em segundos. Não é um impacto só, não é um evento isolado, é uma sequência de fragmentos gigantescos, cada um capaz de apagar regiões inteiras do mapa. E aí, o filme muda de tom completamente. O que era curiosidade vira pânico, o que era rotina vira sobrevivência. A história começa de um jeito quase enganoso. Tudo parece normal demais para um filme de fim do mundo. John Garrity está vivendo aquela fase estranha da vida em que nada desmoronou de vez, mas também nada está realmente no lugar. O casamento com Ellison está frio, cheio de silêncios e pequenas tensões que ninguém quer encarar de frente. O filho, Nathan, é o ponto de equilíbrio daquela família, a razão para ainda tentarem manter alguma aparência de normalidade. John trabalha como engenheiro estrutural, é um cara comum, desses que passam despercebidos na multidão. Nada nele indica que em poucas horas ele estaria lutando pela sobrevivência da própria família. Enquanto isso, o mundo inteiro começa a comentar sobre o cometa Clark. A mídia trata o fenômeno como um espetáculo raro, bonito, quase romântico. Astrônomos aparecem sorrindo na TV, dizendo que vai ser um evento histórico, algo para observar no quintal de casa, com crianças apontando para o céu. Ninguém fala em perigo real. Pelo contrário, tudo é apresentado como algo seguro, controlado, previsível. E isso é importante porque cria exatamente o contraste que o filme quer. O desastre não chega gritando, ele chega sorrindo. No meio dessa normalidade frágil, John recebe uma mensagem estranha no celular. Um alerta do governo dizendo que ele foi selecionado para participar de um programa de evacuação de emergência. No começo, ele mesmo não entende o que aquilo significa. Parece golpe, parece engano, parece coisa automática. Só que a mensagem vem com instruções específicas, nomes, horários e um ponto de encontro. Aos poucos, a sensação de que aquilo é sério começa a pesar. E então, sem aviso dramático, sem contagem regressiva, o mundo muda. Um fragmento do cometa atinge uma cidade. Não é perto deles, não é algo que eles veem ao vivo, mas a notícia chega rápido, acompanhada de imagens de destruição total. Prédios virando poeira, pessoas desaparecendo em segundos. É nesse momento que a ficha começa a cair. Aquilo não era um show no céu. Aquilo é extinção em parcelas. O clima muda completamente. As ruas ficam tensas, as pessoas começam a se aglomerar, os noticiários entram em estado de emergência. John percebe que aquela mensagem não era um convite, era uma chance, talvez a única. Ele tenta explicar para Ellison, que inicialmente reage com desconfiança e medo. Não é fácil aceitar que o mundo pode acabar em questão de dias, talvez horas. Mas quando novos fragmentos caem, fica impossível negar. A ida até o ponto de evacuação já mostra o quanto a sociedade começa a rachar. Pessoas desesperadas, trânsito caótico, gritos, discussões, olhares de ódio. Não existe mais paciência, não existe mais depois a gente resolve. Todo mundo sente que algo está acabando, mesmo que não saiba exatamente o que. No aeroporto militar, a situação é ainda pior. Soldados armados, famílias sendo separadas, listas sendo conferidas com frieza burocrática. Não há explicações detalhadas, não há empatia, apenas ordens. É ali que o filme revela sua face mais cruel logo de cara. Nem todos foram escolhidos. A seleção não é aleatória, nem justa. Ela leva em conta fatores genéticos, condições médicas, utilidade futura. Quando descobrem que Nathan tem diabetes, tudo desmorona. Em segundos, a família que já estava frágil é destruída à força. John tenta argumentar, implora, grita, mas não há espaço para a humanidade naquele sistema. Nathan é arrancado dos braços do pai, Ellison entra em pânico e a confusão explode. Pessoas começam a avançar, a segurança reage com violência e o que era um plano de evacuação vira um cenário de guerra. Esse momento define o tom do filme.
Não existe mais esperança organizada. O governo não é um salvador. Ele escolhe quem vive e quem fica para trás. John consegue fugir com o filho em meio ao caos, enquanto Allison é separada deles. Não há despedida, não há promessa de reencontro, apenas o medo cru de talvez nunca mais se verem. A partir do momento em que John foge do aeroporto com Nathan, o filme muda de escala. Já não é mais sobre avisos na TV ou explosões distantes, agora é sobrevivência crua, na estrada, sem plano B. John está ferido, confuso, carregando um filho doente e a culpa esmagadora de ter deixado Allison para trás. Ele não sabe se ela está viva, não sabe se vai reencontrá-la, mas precisa continuar andando. Parar significa morrer. As estradas estão tomadas por carros abandonados, pessoas caminhando sem rumo, sirenes ao longe e o céu cada vez mais ameaçador. O mundo não acabou de uma vez, ele está se desfazendo aos pedaços, e isso talvez seja ainda pior. Cada nova notícia traz mais cidades destruídas, mais mortes, mais pânico. A sensação é de que ninguém está no controle. Nathan começa a sentir os efeitos da falta de insulina, e isso transforma a jornada em uma corrida contra o tempo. John precisa de ajuda, mas confiar em alguém virou um risco. Ainda assim, em meio ao caos, surgem pequenos lampejos de humanidade. Um casal idoso oferece abrigo temporário, comida, um pouco de descanso. Por alguns minutos, parece que ainda existe um mundo normal lá fora. Mas essa ilusão não dura. Quando eles descobrem que John recebeu a mensagem do governo, tudo muda. A inveja, o medo e o ressentimento falam mais alto. Aquela gentileza inicial se transforma em ameaça. A ideia de, se você foi escolhido, então eu também mereço ir, começa a dominar. Enquanto isso, Allison enfrenta sua própria versão do inferno. Sozinha, ferida e sem saber para onde ir, ela precisa cruzar um país em colapso absoluto. Ela vê cidades sendo evacuadas às pressas, supermercados saqueados, pessoas se atacando por combustível e comida. Em um dos momentos mais tensos do filme, Allison quase perde a vida ao cruzar o caminho de pessoas que já não enxergam mais ninguém como ser humano, apenas como obstáculo. O filme faz questão de não romantizar nada. Não há trilha épica, não há discursos inspiradores, só silêncio, choro contido e o barulho distante da destruição. Cada decisão é pesada. John precisa escolher entre confiar ou fugir, entre ajudar ou proteger apenas o filho, e quase sempre, qualquer escolha vem acompanhada de consequências terríveis. Quando um novo fragmento do cometa atinge a Terra, a escala da destruição fica impossível de ignorar. O impacto é tão grande que muda o clima, provoca terremotos e apaga regiões inteiras do mapa. O céu deixa de ser apenas ameaçador e se torna um lembrete constante de que o tempo está acabando. O plano do governo começa a falhar, aviões não chegam, rotas são interrompidas e a ideia de refúgio seguro começa a aparecer cada vez mais distante. John é traído, roubado e deixado para morrer por pessoas que, minutos antes, pareciam dispostas a ajudar. Ele perde quase tudo: documentos, transporte, esperança. Mas não perde o essencial. O amor pelo filho vira combustível para continuar. Mesmo exausto, ferido e sem garantias, ele se levanta mais uma vez. John e Nathan seguem em frente quase por pura força de vontade. O corpo de John está no limite, a mente exausta, mas ele não pode parar. Cada quilômetro vencido é uma pequena vitória contra o inevitável. Quando eles conseguem recuperar a insulina de Nathan, não é um momento de comemoração. É um suspiro rápido antes de continuar correndo. Não há tempo para alívio. Allison, por outro lado, vive talvez os momentos mais cruéis de toda a história. Ferida, sozinha e cercada pelo colapso total, ela precisa enfrentar pessoas que já perderam completamente a noção de certo e errado. Em um dos trechos mais angustiantes do filme, ela é atacada e quase perde a vida. Não existe heroísmo ali, só sobrevivência no nível mais básico. Cada passo que ela dá é uma vitória contra o medo e a dor. Quando os caminhos da família finalmente voltam a se cruzar, o reencontro não vem acompanhado de música emocionante ou discursos grandiosos. Ele acontece do jeito que tudo nesse filme acontece, no meio do caos,
do barulho distante de explosões e da certeza de que aquilo pode ser o último abraço. Eles não comemoram, eles se seguram, porque agora sabem que podem se perder de novo a qualquer segundo. A corrida final até o refúgio é desesperadora. O abrigo não é um lugar bonito, nem confortável. É um complexo frio, militar, subterrâneo, feito para resistir, não para acolher. E mesmo ali, às portas da salvação, o filme deixa claro que nada está garantido. Pessoas ficam para trás, portões se fecham, escolhas são feitas sem espaço para arrependimento. Quando os últimos fragmentos do cometa atingem a Terra, o mundo acaba de verdade. Não sobra nada do que conhecíamos. O impacto gera ondas de choques gigantescas, terremotos, tsunamis e uma escuridão total. O planeta é literalmente reiniciado à força. Dentro do refúgio, o silêncio é absoluto. Não há comemoração, só espera. O tempo passa de forma indefinida. Ninguém sabe quanto tempo ficou ali embaixo. Dias, meses, anos? O filme não se preocupa em responder isso. O foco não é o tempo, é o peso emocional de saber que tudo foi perdido. Casas, cidades, memórias, histórias inteiras desapareceram. Quando finalmente as portas se abrem, o mundo é outro. Não há cidades, não há sinais da antiga civilização. Só terra, água e silêncio. É o fim e, ao mesmo tempo, um começo. As pessoas saem do abrigo com passos cuidadosos, como quem pisa em um planeta desconhecido. John observa o filho, Allison ao seu lado, e entende que sobreviver não significa vencer. Significa carregar as cicatrizes, as perdas e a responsabilidade de reconstruir algo melhor do que o que foi destruído. Não há promessa de facilidade, nem de felicidade imediata. Apenas a chance de recomeçar. John Garrett é um engenheiro estrutural comum, daqueles que vivem no automático, tentando equilibrar trabalho, casamento em crise e a relação com o filho pequeno, Nathan. Nada de herói, nada de escolhido, só um cara normal tentando consertar a própria vida. Enquanto isso, a mídia começa a falar sobre um cometa chamado Clark, que deve passar perto da Terra e criar um espetáculo lindo no céu. Algo para assistir com a família, tirar fotos e postar nas redes sociais. Mas o que era para ser um show vira pesadelo muito rápido. Fragmentos do cometa começam a cair na Terra, destruindo cidades inteiras em segundos. Não é um impacto só, não é um evento isolado, é uma sequência de fragmentos gigantescos, cada um capaz de apagar regiões inteiras do mapa. E aí, o filme muda de tom completamente. O que era curiosidade vira pânico, o que era rotina vira sobrevivência. A história começa de um jeito quase enganoso. Tudo parece normal demais para um filme de fim do mundo. John Garrett está vivendo aquela fase estranha da vida em que nada desmoronou de vez, mas também nada está realmente no lugar. O casamento com Allison está frio, cheio de silêncios e pequenas tensões que ninguém quer encarar de frente. O filho, Nathan, é o ponto de equilíbrio daquela família, a razão para ainda tentarem manter alguma aparência de normalidade. John trabalha como engenheiro estrutural, é um cara comum, desses que passam despercebidos na multidão. Nada nele indica que em poucas horas ele estaria lutando pela sobrevivência da própria família. Enquanto isso, o mundo inteiro começa a comentar sobre o cometa Clark. A mídia trata o fenômeno como um espetáculo raro, bonito, quase romântico. Astrônomos aparecem sorrindo na TV, dizendo que vai ser um evento histórico, algo para observar no quintal de casa, com crianças apontando para o céu. Ninguém fala em perigo real. Pelo contrário, tudo é apresentado como algo seguro, controlado, previsível. E isso é importante porque cria exatamente o contraste que o filme quer. O desastre não chega gritando, ele chega sorrindo. No meio dessa normalidade frágil, John recebe uma mensagem estranha no celular. Um alerta do governo dizendo que ele foi selecionado para participar de um programa de evacuação de emergência. No começo, ele mesmo não entende o que aquilo significa. Parece golpe, parece engano, parece coisa automática. Só que a mensagem vem com instruções específicas, nomes, horários e um ponto de encontro. Aos poucos, a sensação de que aquilo é sério começa a pesar. E então, sem aviso dramático, sem contagem regressiva, o mundo muda.
Um fragmento do cometa atinge uma cidade. Não é perto deles, não é algo que eles veem ao vivo, mas a notícia chega rápido, acompanhada de imagens de destruição total. Prédios virando poeira, pessoas desaparecendo em segundos. É nesse momento que a ficha começa a cair. Aquilo não era um show no céu. Aquilo é extinção em parcelas. O clima muda completamente. As ruas ficam tensas, as pessoas começam a se aglomerar, os noticiários entram em estado de emergência. John percebe que aquela mensagem não era um convite, era uma chance, talvez a única. Ele tenta explicar para Allison, que inicialmente reage com desconfiança e medo. Não é fácil aceitar que o mundo pode acabar em questão de dias, talvez horas. Mas quando novos fragmentos caem, fica impossível negar. A ida até o ponto de evacuação já mostra o quanto a sociedade começa a rachar. Pessoas desesperadas, trânsito caótico, gritos, discussões, olhares de ódio. Não existe mais paciência, não existe mais depois a gente resolve. Todo mundo sente que algo está acabando, mesmo que não saiba exatamente o que. No aeroporto militar, a situação é ainda pior. Soldados armados, famílias sendo separadas, listas sendo conferidas com frieza burocrática. Não há explicações detalhadas, não há empatia, apenas ordens. É ali que o filme revela sua face mais cruel logo de cara. Nem todos foram escolhidos. A seleção não é aleatória, nem justa. Ela leva em conta fatores genéticos, condições médicas, utilidade futura. Quando descobrem que Nathan tem diabetes, tudo desmorona. Em segundos, a família que já estava frágil é destruída à força. John tenta argumentar, implora, grita, mas não há espaço para a humanidade naquele sistema. Nathan é arrancado dos braços do pai, Allison entra em pânico e a confusão explode. Pessoas começam a avançar, a segurança reage com violência e o que era um plano de evacuação vira um cenário de guerra. Esse momento define o tom do filme. Não existe mais esperança organizada. O governo não é um salvador. Ele escolhe quem vive e quem fica para trás. John consegue fugir com o filho em meio ao caos, enquanto Allison é separada deles. Não há despedida, não há promessa de reencontro, apenas o medo cru de talvez nunca mais se verem. A partir do momento em que John foge do aeroporto com Nathan, o filme muda de escala. Já não é mais sobre avisos na TV ou explosões distantes, agora é sobrevivência crua, na estrada, sem plano B. John está ferido, confuso, carregando um filho doente e a culpa esmagadora de ter deixado Allison para trás. Ele não sabe se ela está viva, não sabe se vai reencontrá-la, mas precisa continuar andando. Parar significa morrer. As estradas estão tomadas por carros abandonados, pessoas caminhando sem rumo, sirenes ao longe e o céu cada vez mais ameaçador. O mundo não acabou de uma vez, ele está se desfazendo aos pedaços, e isso talvez seja ainda pior. Cada nova notícia traz mais cidades destruídas, mais mortes, mais pânico. A sensação é de que ninguém está no controle. Nathan começa a sentir os efeitos da falta de insulina, e isso transforma a jornada em uma corrida contra o tempo. John precisa de ajuda, mas confiar em alguém virou um risco. Ainda assim, em meio ao caos, surgem pequenos lampejos de humanidade. Um casal idoso oferece abrigo temporário, comida, um pouco de descanso. Por alguns minutos, parece que ainda existe um mundo normal lá fora. Mas essa ilusão não dura. Quando eles descobrem que John recebeu a mensagem do governo, tudo muda. A inveja, o medo e o ressentimento falam mais alto. Aquela gentileza inicial se transforma em ameaça. A ideia de, se você foi escolhido, então eu também mereço ir, começa a dominar. Enquanto isso, Allison enfrenta a sua própria versão do inferno. Sozinha, ferida e sem saber para onde ir, ela precisa cruzar um país em colapso absoluto. Ela vê cidades sendo evacuadas às pressas, supermercados saqueados, pessoas se atacando por combustível e comida. Em um dos momentos mais tensos do filme, Allison quase perde a vida ao cruzar o caminho de pessoas que já não enxergam mais ninguém como ser humano, apenas como obstáculo. O filme faz questão de não romantizar nada. Não há trilha épica, não há discursos inspiradores. Só silêncio, choro contido
e o barulho distante da destruição. Cada decisão é pesada. John precisa escolher entre confiar ou fugir, entre ajudar ou proteger apenas o filho, e quase sempre, qualquer escolha vem acompanhada de consequências terríveis. Quando um novo fragmento do cometa atinge a Terra, a escala da destruição fica impossível de ignorar. O impacto é tão grande que muda o clima, provoca terremotos e apaga regiões inteiras do mapa. O céu deixa de ser apenas ameaçador e se torna um lembrete constante de que o tempo está acabando. O plano do governo começa a falhar, aviões não chegam, rotas são interrompidas e a ideia de refúgio seguro começa a parecer cada vez mais distante. John é traído, roubado e deixado para morrer por pessoas que, minutos antes, pareciam dispostas a ajudar. Ele perde quase tudo: documentos, transporte, esperança. Mas não perde o essencial. O amor pelo filho vira combustível para continuar. Mesmo exausto, ferido e sem garantias, ele se levanta mais uma vez. John e Nathan seguem em frente quase por pura força de vontade. O corpo de John está no limite, a mente exausta, mas ele não pode parar. Cada quilômetro vencido é uma pequena vitória contra o inevitável. Quando eles conseguem recuperar a insulina de Nathan, não é um momento de comemoração. É um suspiro rápido antes de continuar correndo. Não há tempo para alívio. Allison, por outro lado, vive talvez os momentos mais cruéis de toda a história. Ferida, sozinha e cercada pelo colapso total, ela precisa enfrentar pessoas que já perderam completamente a noção de certo e errado. Em um dos trechos mais angustiantes do filme, ela é atacada e quase perde a vida. Não existe heroísmo ali, só sobrevivência no nível mais básico. Cada passo que ela dá é uma vitória contra o medo e a dor. Quando os caminhos da família finalmente voltam a se cruzar, o reencontro não vem acompanhado de música emocionante ou discursos grandiosos. Ele acontece do jeito que tudo nesse filme acontece, no meio do caos, do barulho distante de explosões e da certeza de que aquilo pode ser o último abraço. Eles não comemoram, eles se seguram, porque agora sabem que podem se perder de novo a qualquer segundo. A corrida final até o refúgio é desesperadora. O abrigo não é um lugar bonito, nem confortável. É um complexo frio, militar, subterrâneo, feito para resistir, não para acolher. E mesmo ali, às portas da salvação, o filme deixa claro que nada está garantido. Pessoas ficam para trás, portões se fecham, escolhas são feitas sem espaço para arrependimento. Quando os últimos fragmentos do cometa atingem a Terra, o mundo acaba de verdade. Não sobra nada do que conhecíamos. O impacto gera ondas de choques gigantescas, terremotos, tsunamis e uma escuridão total. O planeta é literalmente reiniciado à força. Dentro do refúgio, o silêncio é absoluto. Não há comemoração, só espera. O tempo passa de forma indefinida. Ninguém sabe quanto tempo ficou ali embaixo. Dias, meses, anos? O filme não se preocupa em responder isso. O foco não é o tempo. É o peso emocional de saber que tudo foi perdido. Casas, cidades, memórias, histórias inteiras desapareceram. Quando finalmente as portas se abrem, o mundo é outro. Não há cidades, não há sinais da antiga civilização. Só terra, água e silêncio. É o fim e, ao mesmo tempo, um começo. As pessoas saem do abrigo com passos cuidadosos, como quem pisa em um planeta desconhecido. John observa o filho, Allison ao seu lado, e entende que sobreviver não significa vencer. Significa carregar as cicatrizes, as perdas e a responsabilidade de reconstruir algo melhor do que o que foi destruído. Não há promessa de facilidade, nem de felicidade imediata. Apenas a chance de recomeçar. John Garrett é um engenheiro estrutural comum, daqueles que vivem no automático, tentando equilibrar trabalho, casamento em crise e a relação com o filho pequeno, Nathan. Nada de herói, nada de escolhido, só um cara normal tentando consertar a própria vida. Enquanto isso, a mídia começa a falar sobre um cometa chamado Clark, que deve passar perto da Terra e criar um espetáculo lindo no céu. Algo para assistir com a família, tirar fotos e postar nas redes sociais. Mas o que era para ser um show vira pesadelo muito rápido. Fragmentos do cometa começam a cair na Terra, destruindo cidades inteiras em segundos. Não é um impacto só.
Não é um evento isolado, é uma sequência de fragmentos gigantescos, cada um capaz de apagar regiões inteiras do mapa. E aí, o filme muda de tom completamente. O que era curiosidade vira pânico, o que era rotina vira sobrevivência. A história começa de um jeito quase enganoso. Tudo parece normal demais para um filme de fim do mundo. John Garrity está vivendo aquela fase estranha da vida em que nada desmoronou de vez, mas também nada está realmente no lugar. O casamento com Ellison está frio, cheio de silêncios e pequenas tensões que ninguém quer encarar de frente. O filho, Nathan, é o ponto de equilíbrio daquela família, a razão para ainda tentarem manter alguma aparência de normalidade. John trabalha como engenheiro estrutural, é um cara comum, desses que passam despercebidos na multidão. Nada nele indica que em poucas horas ele estaria lutando pela sobrevivência da própria família. Enquanto isso, o mundo inteiro começa a comentar sobre o cometa Clark. A mídia trata o fenômeno como um espetáculo raro, bonito, quase romântico. Astrônomos aparecem sorrindo na TV, dizendo que vai ser um evento histórico, algo para observar no quintal de casa, com crianças apontando para o céu. Ninguém fala em perigo real. Pelo contrário, tudo é apresentado como algo seguro, controlado, previsível. E isso é importante porque cria exatamente o contraste que o filme quer. O desastre não chega gritando, ele chega sorrindo. No meio dessa normalidade frágil, John recebe uma mensagem estranha no celular. Um alerta do governo dizendo que ele foi selecionado para participar de um programa de evacuação de emergência. No começo, ele mesmo não entende o que aquilo significa. Parece golpe, parece engano, parece coisa automática. Só que a mensagem vem com instruções específicas, nomes, horários e um ponto de encontro. Aos poucos, a sensação de que aquilo é sério começa a pesar. E então, sem aviso dramático, sem contagem regressiva, o mundo muda. Um fragmento do cometa atinge uma cidade. Não é perto deles, não é algo que eles veem ao vivo, mas a notícia chega rápido, acompanhada de imagens de destruição total. Prédios virando poeira, pessoas desaparecendo em segundos. É nesse momento que a ficha começa a cair. Aquilo não era um show no céu. Aquilo é extinção em parcelas. O clima muda completamente. As ruas ficam tensas, as pessoas começam a se aglomerar, os noticiários entram em estado de emergência. John percebe que aquela mensagem não era um convite, era uma chance, talvez a única. Ele tenta explicar para Ellison, que inicialmente reage com desconfiança e medo. Não é fácil aceitar que o mundo pode acabar em questão de dias, talvez horas. Mas quando novos fragmentos caem, fica impossível negar. A ida até o ponto de evacuação já mostra o quanto a sociedade começa a rachar. Pessoas desesperadas, trânsito caótico, gritos, discussões, olhares de ódio. Não existe mais paciência, não existe mais depois a gente resolve. Todo mundo sente que algo está acabando, mesmo que não saiba exatamente o que. No aeroporto militar, a situação é ainda pior. Soldados armados, famílias sendo separadas, listas sendo conferidas com frieza burocrática. Não há explicações detalhadas, não há empatia, apenas ordens. É ali que o filme revela sua face mais cruel logo de cara. Nem todos foram escolhidos. A seleção não é aleatória, nem justa. Ela leva em conta fatores genéticos, condições médicas, utilidade futura. Quando descobrem que Nathan tem diabetes, tudo desmorona. Em segundos, a família que já estava frágil é destruída à força. John tenta argumentar, implora, grita, mas não há espaço para a humanidade naquele sistema. Nathan é arrancado dos braços do pai, Ellison entra em pânico e a confusão explode. Pessoas começam a avançar, a segurança reage com violência e o que era um plano de evacuação vira um cenário de guerra. Esse momento define o tom do filme. Não existe mais esperança organizada. O governo não é um salvador. Ele escolhe quem vive e quem fica para trás. John consegue fugir com o filho em meio ao caos, enquanto Ellison é separada deles. Não há despedida, não há promessa de reencontro, apenas o medo cru de talvez nunca mais se verem. A partir do momento em que John foge do aeroporto com Nathan, o filme muda de escala. Já não é mais sobre avisos na TV ou explosões distantes.
Agora é sobrevivência crua, na estrada, sem plano B. John está ferido, confuso, carregando um filho doente e a culpa esmagadora de ter deixado Allison para trás. Ele não sabe se ela está viva, não sabe se vai reencontrá-la, mas precisa continuar andando. Parar significa morrer. As estradas estão tomadas por carros abandonados, pessoas caminhando sem rumo, sirenes ao longe e o céu cada vez mais ameaçador. O mundo não acabou de uma vez, ele está se desfazendo aos pedaços, e isso talvez seja ainda pior. Cada nova notícia traz mais cidades destruídas, mais mortes, mais pânico. A sensação é de que ninguém está no controle. Nathan começa a sentir os efeitos da falta de insulina, e isso transforma a jornada em uma corrida contra o tempo. John precisa de ajuda, mas confiar em alguém virou um risco. Ainda assim, em meio ao caos, surgem pequenos lampejos de humanidade. Um casal idoso oferece abrigo temporário, comida, um pouco de descanso. Por alguns minutos, parece que ainda existe um mundo normal lá fora. Mas essa ilusão não dura. Quando eles descobrem que John recebeu a mensagem do governo, tudo muda. A inveja, o medo e o ressentimento falam mais alto. Aquela gentileza inicial se transforma em ameaça. A ideia de, se você foi escolhido, então eu também mereço ir, começa a dominar. Enquanto isso, Allison enfrenta sua própria versão do inferno. Sozinha, ferida e sem saber para onde ir, ela precisa cruzar um país em colapso absoluto. Ela vê cidades sendo evacuadas às pressas, supermercados saqueados, pessoas se atacando por combustível e comida. Em um dos momentos mais tensos do filme, Allison quase perde a vida ao cruzar o caminho de pessoas que já não enxergam mais ninguém como ser humano, apenas como obstáculo. O filme faz questão de não romantizar nada. Não há trilha épica, não há discursos inspiradores. Só silêncio, choro contido e o barulho distante da destruição. Cada decisão é pesada. John precisa escolher entre confiar ou fugir, entre ajudar ou proteger apenas o filho, e quase sempre, qualquer escolha vem acompanhada de consequências terríveis. Quando um novo fragmento do cometa atinge a Terra, a escala da destruição fica impossível de ignorar. O impacto é tão grande que muda o clima, provoca terremotos e apaga regiões inteiras do mapa. O céu deixa de ser apenas ameaçador e se torna um lembrete constante de que o tempo está acabando. O plano do governo começa a falhar, aviões não chegam, rotas são interrompidas e a ideia de refúgio seguro começa a aparecer cada vez mais distante. John é traído, roubado e deixado para morrer por pessoas que, minutos antes, pareciam dispostas a ajudar. Ele perde quase tudo: documentos, transporte, esperança. Mas não perde o essencial. O amor pelo filho vira combustível para continuar. Mesmo exausto, ferido e sem garantias, ele se levanta mais uma vez. John e Nathan seguem em frente quase por pura força de vontade. O corpo de John está no limite, a mente exausta, mas ele não pode parar. Cada quilômetro vencido é uma pequena vitória contra o inevitável. Quando eles conseguem recuperar a insulina de Nathan, não é um momento de comemoração, é um suspiro rápido antes de continuar correndo. Não há tempo para alívio. Allison, por outro lado, vive talvez os momentos mais cruéis de toda a história. Ferida, sozinha e cercada pelo colapso total, ela precisa enfrentar pessoas que já perderam completamente a noção de certo e errado. Em um dos trechos mais angustiantes do filme, ela é atacada e quase perde a vida. Não existe heroísmo ali, só sobrevivência no nível mais básico. Cada passo que ela dá é uma vitória contra o medo e a dor. Quando os caminhos da família finalmente voltam a se cruzar, o reencontro não vem acompanhado de música emocionante ou discursos grandiosos. Ele acontece do jeito que tudo nesse filme acontece, no meio do caos, do barulho distante de explosões e da certeza de que aquilo pode ser o último abraço. Eles não comemoram, eles se seguram, porque agora sabem que podem se perder de novo a qualquer segundo. A corrida final até o refúgio é desesperadora. O abrigo não é um lugar bonito, nem confortável. É um complexo frio, militar, subterrâneo, feito para resistir, não para acolher. E mesmo ali, às portas da salvação, o filme deixa claro que nada está garantido. Pessoas ficam para trás, portões se fecham, escolhas são feitas sem espaço para arrependimento.
Quando os últimos fragmentos do cometa atingem a Terra, o mundo acaba de verdade. Não sobra nada do que conhecíamos. O impacto gera ondas de choque gigantescas, terremotos, tsunamis e uma escuridão total. O planeta é literalmente reiniciado à força. Dentro do refúgio, o silêncio é absoluto. Não há comemoração, só espera. O tempo passa de forma indefinida. Ninguém sabe quanto tempo ficou ali embaixo. Dias, meses, anos? O filme não se preocupa em responder isso. O foco não é o tempo, é o peso emocional de saber que tudo foi perdido. Casas, cidades, memórias, histórias inteiras desapareceram. Quando finalmente as portas se abrem, o mundo é outro. Não há cidades, não há sinais da antiga civilização. Só terra, água e silêncio. É o fim e, ao mesmo tempo, um começo. As pessoas saem do abrigo com passos cuidadosos, como quem pisa em um planeta desconhecido. John observa o filho, Allison ao seu lado, e entende que sobreviver não significa vencer. Significa carregar as cicatrizes, as perdas e a responsabilidade de reconstruir algo melhor do que o que foi destruído. Não há promessa de facilidade, nem de felicidade imediata. Apenas a chance de recomeçar. John Garrett é um engenheiro estrutural comum, daqueles que vivem no automático, tentando equilibrar trabalho, casamento em crise e a relação com o filho pequeno, Nathan. Nada de herói, nada de escolhido, só um cara normal tentando consertar a própria vida. Enquanto isso, a mídia começa a falar sobre um cometa chamado Clark, que deve passar perto da Terra e criar um espetáculo lindo no céu. Algo para assistir com a família, tirar fotos e postar nas redes sociais. Mas o que era para ser um show vira pesadelo muito rápido. Fragmentos do cometa começam a cair na Terra, destruindo cidades inteiras em segundos. Não é um impacto só, não é um evento isolado, é uma sequência de fragmentos gigantescos, cada um capaz de apagar regiões inteiras do mapa. E aí, o filme muda de tom completamente. O que era curiosidade vira pânico, o que era rotina vira sobrevivência. A história começa de um jeito quase enganoso. Tudo parece normal demais para um filme de fim do mundo. John Garrett está vivendo aquela fase estranha da vida em que nada desmoronou de vez, mas também nada está realmente no lugar. O casamento com Allison está frio, cheio de silêncios e pequenas tensões que ninguém quer encarar de frente. O filho, Nathan, é o ponto de equilíbrio daquela família, a razão para ainda tentarem manter alguma aparência de normalidade. John trabalha como engenheiro estrutural, é um cara comum, desses que passam despercebidos na multidão. Nada nele indica que em poucas horas ele estaria lutando pela sobrevivência da própria família. Enquanto isso, o mundo inteiro começa a comentar sobre o cometa Clark. A mídia trata o fenômeno como um espetáculo raro, bonito, quase romântico. Astrônomos aparecem sorrindo na TV, dizendo que vai ser um evento histórico, algo para observar no quintal de casa, com crianças apontando para o céu. Ninguém fala em perigo real. Pelo contrário, tudo é apresentado como algo seguro, controlado, previsível. E isso é importante porque cria exatamente o contraste que o filme quer. O desastre não chega gritando, ele chega sorrindo. No meio dessa normalidade frágil, John recebe uma mensagem estranha no celular. Um alerta do governo dizendo que ele foi selecionado para participar de um programa de evacuação de emergência. No começo, ele mesmo não entende o que aquilo significa. Parece golpe, parece engano, parece coisa automática. Só que a mensagem vem com instruções específicas, nomes, horários e um ponto de encontro. Aos poucos, a sensação de que aquilo é sério começa a pesar. E então, sem aviso dramático, sem contagem regressiva, o mundo muda. Um fragmento do cometa atinge uma cidade. Não é perto deles, não é algo que eles veem ao vivo, mas a notícia chega rápido, acompanhada de imagens de destruição total. Prédios virando poeira, pessoas desaparecendo em segundos. É nesse momento que a ficha começa a cair. Aquilo não era um show no céu. Aquilo é extinção em parcelas. O clima muda completamente. As ruas ficam tensas, as pessoas começam a se aglomerar, os noticiários entram em estado de emergência. John percebe que aquela mensagem não era um convite,
Era uma chance, talvez a única. Ele tenta explicar para Ellison, que inicialmente reage com desconfiança e medo. Não é fácil aceitar que o mundo pode acabar em questão de dias, talvez horas. Mas quando novos fragmentos caem, fica impossível negar. A ida até o ponto de evacuação já mostra o quanto a sociedade começa a rachar. Pessoas desesperadas, trânsito caótico, gritos, discussões, olhares de ódio. Não existe mais paciência, não existe mais depois a gente resolve. Todo mundo sente que algo está acabando, mesmo que não saiba exatamente o que. No aeroporto militar, a situação é ainda pior. Soldados armados, famílias sendo separadas, listas sendo conferidas com frieza burocrática. Não há explicações detalhadas, não há empatia, apenas ordens. É ali que o filme revela sua face mais cruel logo de cara. Nem todos foram escolhidos. A seleção não é aleatória, nem justa. Ela leva em conta fatores genéticos, condições médicas, utilidade futura. Quando descobrem que Nathan tem diabetes, tudo desmorona. Em segundos, a família que já estava frágil é destruída à força. John tenta argumentar, implora, grita, mas não há espaço para a humanidade naquele sistema. Nathan é arrancado dos braços do pai, Ellison entra em pânico e a confusão explode. Pessoas começam a avançar, a segurança reage com violência e o que era um plano de evacuação vira um cenário de guerra. Esse momento define o tom do filme. Não existe mais esperança organizada. O governo não é um salvador. Ele escolhe quem vive e quem fica para trás. John consegue fugir com o filho em meio ao caos, enquanto Ellison é separada deles. Não há despedida, não há promessa de reencontro, apenas o medo cru de talvez nunca mais se verem. A partir do momento em que John foge do aeroporto com Nathan, o filme muda de escala. Já não é mais sobre avisos na TV ou explosões distantes, agora é sobrevivência crua, na estrada, sem plano B. John está ferido, confuso, carregando um filho doente e a culpa esmagadora de ter deixado Ellison para trás. Ele não sabe se ela está viva, não sabe se vai reencontrá-la, mas precisa continuar andando. Parar significa morrer. As estradas estão tomadas por carros abandonados, pessoas caminhando sem rumo, sirenes ao longe e o céu cada vez mais ameaçador. O mundo não acabou de uma vez, ele está se desfazendo aos pedaços, e isso talvez seja ainda pior. Cada nova notícia traz mais cidades destruídas, mais mortes, mais pânico. A sensação é de que ninguém está no controle. Nathan começa a sentir os efeitos da falta de insulina, e isso transforma a jornada em uma corrida contra o tempo. John precisa de ajuda, mas confiar em alguém virou um risco. Ainda assim, em meio ao caos, surgem pequenos lampejos de humanidade. Um casal idoso oferece abrigo temporário, comida, um pouco de descanso. Por alguns minutos, parece que ainda existe um mundo normal lá fora. Mas essa ilusão não dura. Quando eles descobrem que John recebeu a mensagem do governo, tudo muda. A inveja, o medo e o ressentimento falam mais alto. Aquela gentileza inicial se transforma em ameaça. A ideia de, se você foi escolhido, então eu também mereço ir, começa a dominar. Enquanto isso, Ellison enfrenta sua própria versão do inferno. Sozinha, ferida e sem saber para onde ir, ela precisa cruzar um país em colapso absoluto. Ela vê cidades sendo evacuadas às pressas, supermercados saqueados, pessoas se atacando por combustível e comida. Em um dos momentos mais tensos do filme, Ellison quase perde a vida ao cruzar o caminho de pessoas que já não enxergam mais ninguém como ser humano, apenas como obstáculo. O filme faz questão de não romantizar nada. Não há trilha épica, não há discursos inspiradores, só silêncio, choro contido e o barulho distante da destruição. Cada decisão é pesada. John precisa escolher entre confiar ou fugir, entre ajudar ou proteger apenas o filho, e quase sempre, qualquer escolha vem acompanhada de consequências terríveis. Quando um novo fragmento do cometa atinge a Terra, a escala da destruição fica impossível de ignorar. O impacto é tão grande que muda o clima, provoca terremotos e apaga regiões inteiras do mapa. O céu deixa de ser apenas ameaçador e se torna um lembrete constante de que o tempo está acabando.
O plano do governo começa a falhar. Aviões não chegam, rotas são interrompidas e a ideia de refúgio seguro começa a parecer cada vez mais distante. John é traído, roubado e deixado para morrer por pessoas que, minutos antes, pareciam dispostas a ajudar. Ele perde quase tudo: documentos, transporte, esperança, mas não perde o essencial. O amor pelo filho vira combustível para continuar. Mesmo exausto, ferido e sem garantias, ele se levanta mais uma vez. John e Nathan seguem em frente quase por pura força de vontade. O corpo de John está no limite, a mente exausta, mas ele não pode parar. Cada quilômetro vencido é uma pequena vitória contra o inevitável. Quando eles conseguem recuperar a insulina de Nathan, não é um momento de comemoração, é um suspiro rápido antes de continuar correndo. Não há tempo para alívio. Allison, por outro lado, vive talvez os momentos mais cruéis de toda a história. Ferida, sozinha e cercada pelo colapso total, ela precisa enfrentar pessoas que já perderam completamente a noção de certo e errado. Em um dos trechos mais angustiantes do filme, ela é atacada e quase perde a vida. Não existe heroísmo ali, só sobrevivência no nível mais básico. Cada passo que ela dá é uma vitória contra o medo e a dor. Quando os caminhos da família finalmente voltam a se cruzar, o reencontro não vem acompanhado de música emocionante ou discursos grandiosos. Ele acontece do jeito que tudo nesse filme acontece, no meio do caos, do barulho distante de explosões e da certeza de que aquilo pode ser o último abraço. Eles não comemoram, eles se seguram, porque agora sabem que podem se perder de novo a qualquer segundo. A corrida final até o refúgio é desesperadora. O abrigo não é um lugar bonito, nem confortável. É um complexo frio, militar, subterrâneo, feito para resistir, não para acolher. E mesmo ali, às portas da salvação, o filme deixa claro que nada está garantido. Pessoas ficam para trás, portões se fecham, escolhas são feitas sem espaço para arrependimento. Quando os últimos fragmentos do cometa atingem a Terra, o mundo acaba de verdade. Não sobra nada do que conhecíamos. O impacto gera ondas de choques gigantescas, terremotos, tsunamis e uma escuridão total. O planeta é literalmente reiniciado à força. Dentro do refúgio, o silêncio é absoluto. Não há comemoração, só espera. O tempo passa de forma indefinida. Ninguém sabe quanto tempo ficou ali embaixo. Dias, meses, anos. O filme não se preocupa em responder isso. O foco não é o tempo, é o peso emocional de saber que tudo foi perdido. Casas, cidades, memórias, histórias inteiras desapareceram. Quando finalmente as portas se abrem, o mundo é outro. Não há cidades, não há sinais da antiga civilização. Só terra, água e silêncio. É o fim e, ao mesmo tempo, um começo. As pessoas saem do abrigo com passos cuidadosos, como quem pisa em um planeta desconhecido. John observa o filho, Allison ao seu lado, e entende que sobreviver não significa vencer. Significa carregar as cicatrizes, as perdas e a responsabilidade de reconstruir algo melhor do que o que foi destruído. Não há promessa de facilidade, nem de felicidade imediata. Apenas a chance de recomeçar. Assista Tubi Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.